Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, hoje nós vamos para a segunda leitura do livro Hamnet, da Meg O'Farrell. Nós lemos, né, no episódio passado até o capítulo 2, né, lemos o primeiro e o segundo capítulos, e hoje nós vamos ler o terceiro, vamos começar no terceiro. Eu pretendo ler o 3 e o 4, pretendo, né? Pode ser que a gente não consiga ler o quarto capítulo todo, porque ele é bem grande, mas vamos tentar. Né? Vamos tentar para manter aí nossa expectativa de quantidade de episódios. Eu espero, né, fazer essa leitura toda em no máximo 7 leituras. Então teremos essa e mais 5, né? Essa é a segunda, e aí teremos mais 5, né? Que é um livro bem grande. As páginas são grandes e as letras pequenas. Então, temos aí bastante coisa para ler. Pessoal, é, quero agradecer vocês que já começaram a ler esse livro em tempo real. Se você está chegando aqui depois que ele terminou, te desejo uma boa maratona, né? Aí. E espero que vocês estejam gostando, tá, pessoal? Eu estou adorando esse livro. Ele está surpreendendo minhas expectativas, mas nós ainda estamos no início, né? No estabelecimento da história, dos personagens, tudo mais. Mas é isso, tá, pessoal? Vamos começar aqui no capítulo 3. Hamlet sobe a escada, bufando depois da corrida pela cidade. Parece que o exercício exaure sua força. O ato de pôr uma perna diante da outra, erguer cada pé a cada degrau, ele usa o corrimão para se alçar e prosseguir. Tem certeza, certeza absoluta de que quando chegar ao andar de cima encontrará a mãe. Há de vê-la junto à cama em que Judite está deitada, corpo encurvado como um arco. Judite estará aninhada em lençóis limpos. O rosto, embora pálido, estará acordado, alerta, confiante. Agnes terá nas mãos um remédio que a menina vai tomar, com uma careta por causa do gosto amargo. As poções da mãe podem curar qualquer coisa. Todos sabem disso. Vem gente de toda a cidade, desde Warwickshire, acho que é Warwickshire, e de lugares mais distantes ainda, para falar com a mãe pela janela da casinha modesta, para descrever sintomas, lhe dizer o que padecem, quanto sofrem. Algumas dessas pessoas são convidadas a entrar. São mulheres, quase sempre, que a mãe manda se sentarem junto ao braseiro, na cadeira boa, enquanto ele segura as mãos entre as suas, enquanto moe algumas raízes, algumas folhas de plantas, um punhado de pétalas. Elas partem com um embrulho de pano ou um vidrinho tampado com papel e cera de abelha. O rosto mais Desculpa, gente. Descontraído, relaxado. A mãe há de estar lá. Trará de volta a saúde de Judite. Ela é capaz de afastar qualquer doença, qualquer mazela. Saberá de certo o que fazer. Hamlet entra no quarto de cima, vê apenas a irmã sozinha na cama. Ela ficou. Hamlet percebe ao se aproximar mais pálida, mais fraca, durante o tempo em que ele levou para ir até um médico. A pele em torno dos olhos é cinza azulada, como se fosse um hematoma. A respiração é curta e rápida. Os olhos sob as pálpebras vagueiam de um lado para o outro, como se vissem algo que ele não consegue ver. As pernas de Hamlet cedem sob seu peso. Ele se senta num dos lados do catre, ouve a irmã inspirar e expirar, o que lhe dá certo consolo. Entrelaça seu mindinho no mindinho de Judite. Uma lágrima solitária lhe escorre do olho e cai no lençol, resvalando depois para o jungo abaixo. Outra lágrima cai. Hamlet fracassou. Vê claramente isso. Tinha que ter chamado alguém, pai, mãe, avó, vovô, um adulto, um médico. Ele fracassou em todas as instâncias. Fecha os olhos para impedir que as lágrimas rolem e deixa a cabeça se assentar sobre os joelhos. Subcapítulo. Cerca de meia hora depois, Susana entra pela porta dos fundos. Larga a cesta numa cadeira e desaba no banco junto à mesa. Olha para um lado desconsolado e depois olha para o outro. O fogo apagou, não há ninguém ali. A mãe prometeu que estaria de volta e não voltou. A mãe nunca está onde diz que estará. Susana tira a touca e atira no banco ao seu lado. A touca escorrega e vai parar no chão. Ela pensa em se inclinar para pegá-la, mas não o faz.
Desculpa, gente. Meu bocejo. Vou continuar aqui. Em vez disso, encontra com o dedo do pé e a chuta para mais longe. Suspira. Tem quase 14 anos. Tudo. A visão das panelas na mesa, as ervas e flores amarradas, as vigas, a boneca de milho da irmã numa almofada, o jarro perto da lareira, lhe causa uma profunda e inexplicável irritação. Ela se levanta, abre uma janela para deixar um pouco. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Ela se levanta, abre uma janela para deixar um pouco de ar, um pouco de ar. Mas a rua cheira a cavalo, a estrume e a algo rançoso e podre. Fecha a janela com estrondo. Por um segundo acha que ouviu um movimento no andar de cima. Será que tem alguém lá? Fica em pé e aguça o ouvido. Não, nada. Não ouve mais som algum. Senta-se na cadeira boa a que as visitas da mãe usam. As pessoas que entram sorrateiramente em geral tarde da noite, para sussurrar sobre mazelas, sangramentos, falta de sangramento, sonhos, presságios, dores, dificuldades, amores inconvenientes, amores importunos, augúrios, ciclos da lua, uma lebre em seu caminho, um pássaro dentro de casa, perda de sensibilidade num membro, excesso de sensibilidade no outro local, erupções de pele, tosse, feridas, uma dor aqui ou acolá, ou no ouvido, na perna, nos pulmões ou no coração. A mãe se inclina para ouvir, assentindo com o estalar de língua solitário, então pega-lhes a mão e, quando faz isso, deixa o olhar flutuar em direção ao teto. Os olhos desfocados, semi-fechados. Já perguntaram a Susana como a mãe faz isso. Já a puxaram de lado no mercado, na rua, querendo saber como Agnes adivinha o que um corpo demanda ou do que ele carece ou tem em excesso. Como ela é capaz de dizer se uma alma está relaxada ou ansiosa? Como ela sabe que uma pessoa com um coração esconde? Isso faz com que Susana queira bufar ou atirar alguma coisa. Ela agora já pressente se alguém está prestes a indagar sobre os talentos raros da mãe, ou tenta se esquivar, se desculpar e ir em frente ou começar a lhe fazer perguntas sobre a família do curioso, sobre o templo, sobre a colheita. Existe, ela descobriu, certa excitação, uma expressão facial específica, em parte de curiosidade, em parte de desconfiança, que prefacia essas conversas. Como as pessoas não percebem que não existe assunto de que Susana mais odeia falar, não está óbvio que isso nada tem a ver com ela? As ervas, os frascos e vidrinhos de pó, e raízes e pétalas que fazem o cômodo feder como um monte de esterco. As visitas que murmuram, que soluçam, o segurar de mãos. Quando era menor, Susana costumava responder com sinceridade que não sabia, que era como mágica, que se tratava de um dom. Ultimamente, porém, ela é rude. Não faço ideia do que você está falando, diz. De cabeça erguida e nariz em pé, como se farejasse o ar. E por onde andará a mãe agora? Susana cruza e descruza os tornozelos um sobre o outro, perambulando pelas pradarias, provavelmente entrando em lagos, colhendo ervas, subindo em cercas para alcançar essa ou aquela planta, rasgando a roupa e lameando o sapato. Outras mães da cidade é onde está passando manteiga no pão ou servindo cozido aos filhos. Mas a de Susana deve estar se expondo ao ridículo, como sempre, parando para examinar as nuvens, para cochichar algo no ouvido de uma mula, para colher dentes de leão e embrulhá-los na saia. Susana se assusta com uma batida na janela. Permanece sentada, congelada na cadeira. Lá vem a batida de novo. Ela se põe de pé com esforço e vai até a janela. Através da treliça e do vidro embaçado, dá para identificar o arco pálido de uma coifa, um corpete vermelho escuro. Alguém abastado, sem dúvida. A mulher torna a bater, ao ver Susana com um jeito imperativo exigente. Susana não faz menção de abrir a janela. Ela saiu, grita emperdigando-se. A senhora terá de voltar mais tarde. Gira nos calcanhares e se afasta, retornando à cadeira. A mulher bate duas vezes mais na vidraça e depois. Duas vezes mais na vidraça. E depois Susana ouve seus passos se afastando. Gente, sempre gente, indo e vindo, chegando e partindo. Susana, os gêmeos e a mãe podem ter acabado de sentar para tomar um caldo.
E antes mesmo de levarem a primeira colherada à boca, houve-se uma batida e lá vai a mãe, botando de lado o caldo como se Susana não tivesse se. Desculpa aí. Vou voltar aqui. Houve-se uma batida e lá vai a mãe, botando de lado o caldo como se Susana não tivesse se esfalfado para prepará-lo. Preparado. Desde lavar várias vezes os ossos da galinha e as cenouras, até descascá-los, sem falar nas horas passadas a mexer a panela, no calor escaldante da cozinha. Às vezes, Susana tem a impressão de que Agnes não é apenas sua mãe, e dos gêmeos, claro, mas sim mãe de toda a cidade, de todo o condado. Será que isso um dia vai parar? Será que a procissão de gente em sua casa terá fim? Será que um dia deixarão sua família em paz? Susana ouviu a avó dizer que não sabe por que Agnes faz esse trabalho, já que não precisa de dinheiro no momento. Não, acrescentou a avó, que isso algum dia tenha rendido muito. A mãe nada disse, nem sequer ergueu a cabeça da postura. Susana encurva os dedos em volta dos arremates entalhados dos braços da cadeira, que já estão quase lisos depois do contato com centenas de palmas de mão. Movimenta o corpo para trás até que a coluna encontre as costas da cadeira. Essa é a cadeira em que o pai gosta de se sentar quando volta para casa. 2, 3, 4, 5 vezes por ano. Às vezes fica uma semana, em outras mais do que isso. Durante o dia, ele leva a cadeira para o andar de cima, onde se debruça sobre uma mesa para trabalhar. Chegada a noite, ele traz de volta para baixo, a fim de sentar-se junto ao fogo. Venho sempre que posso, disse-lhe da última vez que esteve em casa, levando as pontas dos dedos ao rosto dela. Você sabe que isso é verdade, havia dito. Estava fazendo as malas para partir de novo. Maços de papéis cheios de palavras escritas, uma camisa para trocar, um livro que encadenara com catecute e uma capa de pele de porco. A mãe saíra, sumira para onde quer que fosse, pois odiava vê-la embora. O pai lhes escreve cartas que a mãe lê com dificuldade, o dedo passando de palavra para palavra, os lábios formando os sons. A mãe sabe ler um pouco, mas só consegue escrever de forma rudimentar. A tia Elisa costumava escrever as respostas deles, a caligrafia dela é linda. Mas, ultimamente, Hamlet tem se encarregado disso. Ele frequenta a escola 6 dias por semana, do alvorecer ao crepúsculo. Consegue escrever com rapidez de quem está falando. Ele é latim e grego, e faz coluna de números. O ruído da pena lembra o som de pés de galinha na terra. O avô diz com orgulho que Hamlet será o herdeiro do comércio de luvas quando ele se for, que o menino tem uma ótima cabeça em cima dos ombros, que é um erudito, um comerciante nato, o único deles com algum juízo. Hamlet se debruça sobre os livros escolares, não dá sinais de ter ouvido, o topo da cabeça voltado para eles, que estão perto do fogo, a linha que reparte o cabelo serpeando qual um recato no couro cabeludo. As cartas do pai falam de contratos, de dias longos, de multidões que jogam coisas podres quando não gostam do que ouvem, do Grande Rio em Londres, de um proprietário de teatro rival que abriu um saco com ratos no clímax da nova peça deles, de decorar textos, textos e mais textos, da perda das fantasias, de um incêndio, de ensaiar uma peça em que atores eram baixados ao palco com cordas, da dificuldade de encontrar comida nas viagens pela estrada, de cenários desabados, de figurinos mal guardados ou roubados, de carroças que perdem as rodas e jogam todos na lama, de hospedarias que lhe recusam a acomodação, do dinheiro economizado, do que ele precisa que a esposa faça, com quem ela deve falar na cidade sobre um pedaço de terra que ele quer comprar, de uma casa que ele ouviu dizer estar à venda, de um campo que eles deviam comprar para depois alugar, de como é grande a saudade, mas lhes manda seu amor, de como gostaria de beijar seus rostos, um por um, que não vê a hora de voltar novamente para casa. Se a peste chegar a Londres, ele poderá passar vários meses com eles. Os teatros estão todos fechados por ordem da rainha, e a ninguém é permitido se reunir em público. Lembrou a Covid, né? É errado desejar a peste, dissera a mãe. Mas Susana já fez isso baixinho várias vezes à noite, depois de rezar. Nossa. Ela sempre se benze em seguida, mas continua a desejar. O pai em casa, durante meses com eles, às vezes se pergunta se a mãe, secretamente, desculpa, pessoal, não deseja o mesmo. Se a mãe secretamente não deseja o mesmo, né? Pessoal, isso me lembra, no filme, uma coisa que é muito marcante, essa ausência, né, do Shakespeare, a ausência do pai.
E é muito marcante, você sente, porque ele tem uma presença, assim, o ator preenche a tela, ele tem uma presença marcante pra família toda, sabe, pra mulher, para os filhos. E quando ele sai de cena, quando ele, vai pra essas viagens e tudo mais, que não é mostrado, né, porque não é o foco do filme, nem do livro, você sente a ausência dele. Você, além das pessoas que demonstram na tela, você sente essa ausência. E aqui, pelo visto, a gente vai passar por isso também. Desculpa, gente. Vamos lá. A tranca da porta dos fundos é aberta com ruído e adentra a avó Mary. Pacorada, sem fôlego, debaixo dos braços ostenta meias luas escuras de suor. O que você está fazendo sentada aí? O que você está fazendo sentada aí? Pergunta Mary. Não existe para ela afronta maior do que uma pessoa ociosa. Susana dá de ombros. Esfrega os dedos nas juntas desgastadas da madeira. Mary passa os olhos no aposento. Onde estão os gêmeos? Susana ergue um ombro, baixando em seguida. Você não viu os dois? Insiste Mary, enxugando a testa com o lenço. Não. Mandei que cortassem lenha e acendessem um fogo na cozinha, resmunga Mary, inclinando-se para pegar do chão a touca que a neta deixou cair e colocando-a na mesa. Por acaso eles obedeceram? Não, não obedeceram. Os dois vão levar uma sova quando chegarem. Ela se vira para ficar de frente para Susana e põe as mãos na cintura. E sua mãe, onde está? Não sei. Mary suspira, quase abre a boca para dizer alguma coisa, mas desiste. Susana percebe. Sente as palavras não ditas ondulando como flâmulas no ar entre ambas. Bom, vamos lá então, diz Mary, abanando um avental para Susana. O jantar não vai ficar pronto sozinho. Vem ajudar, garota, em vez de ficar aí sentada como uma galinha chocadeira. Mary pega a neta pelo braço e a põe de pé. As duas saem pela porta dos fundos, que se fecha ruidosamente depois que passa. No andar de cima, Hamlet acorda sobressalto. E assim finalizamos o capítulo 3, pessoal. Esse foi um capítulo mais curtinho, o próximo é bem longo, mas a gente vai fazer a leitura nesse episódio mesmo. Tá bom? Finalizamos aqui. Esse episódio termina na página 76. Vamos lá, pessoal. Capítulo 4. De repente, nada parece tão excelente quanto ensinar latim. Nos dias em que deve ir a Queensland, o tutor desperta ao primeiro sinal. Dobra as roupas de cama e se lava com vigor com a água da jarra. Penteia o cabelo e a barba com esmero, enche o prato do café da manhã, mas sai da mesa antes de terminá-lo. Ajuda os irmãos a achar os livros e os leva até a porta, despedindo-se quando vão para a escola. Foi visto cantarolando e até assentindo para o pai. A irmã observa com o canto do olho, quando ele assobia baixinho, amarrando o justilho de um jeito depois de outro, conferindo seu reflexo na vidraça da janela antes de sair, prendendo e soltando o cabelo atrás das orelhas e batendo a porta ao passar. Nos dias em que não vai ao Whistlet, fica deitado na cama até o pai ameaçar lhe dar uma coça. Uma vez de pé, ele vaga pela casa, suspirando sem responder quando lhe falam, roendo, distraído, uma caixa de pão, pegando coisas das mesas, e tornando a pô-los no lugar. É visto na oficina, debruçado na bancada, virando do avesso par após par de luvas femininas, como se em busca de algum significado em suas costuras, em seus dedos inertes. Então suspira de novo e empurra tudo sem cuidado de volta para a caixa. Fica parado ao lado de Ned, observando enquanto o aprendiz costura um cinto de falcoeiro, tão próximo do rapaz que o infeliz se distrai no trabalho, fazendo com que John ronge entre ele e a rua existe apenas a porta. Vou repetir, gente. Fazendo com que John ronge que entre ele e a rua existe apenas a porta. E você? Grita John virando-se para o filho. Trate de sair daqui. Vá procurar uma ocupação útil, se puder. Acrescenta balançando a cabeça e voltando a atenção para o corte de uma pele de esquilo em tiras estreitas. Toda essa instrução desmunga para si mesmo para os métodos escorregadios de Pelissa, e nem um pingo de juízo. Subcapítulo. A irmã dele, Elisa, é mais tarde enviada pela mãe para encontrá-lo. Depois de procurar no andar térreo e no quintal, ela sobe a escada e vai do quarto dos meninos ao dela, dos pais, e depois retorna. Chama pelo irmão.
A resposta leva um tempo para chegar e quando chega é monocórdia, irritada, desgostosa. Onde você se meteu? Indaga ela, confusa, virando a cabeça para um lado e para o outro. Mais uma vez, a pausa longa, relutante e depois. Aqui em cima. Onde? Insiste ela, confusa. Aqui. Elisa se afasta do quarto dos pais para se postar ao pé da escada que leva ao sótão. Sótão. Torna a chamar o irmão. Um suspiro, um ruído misterioso. O que você quer? Por um instante, Elisa acha que talvez ele esteja fazendo o que os meninos, os rapazes, às vezes fazem. Ela tem irmãos o suficiente para saber que existe algo que acontece privadamente e que eles ficam de mau humor quando são interrompidos. Hesita ao pé da escada, uma das mãos num degrau. Posso subir? Silêncio. Você está doente? Mais um suspiro. Não. A mamãe quer saber se você pode ir até o curtume, e depois ouve-se vindo de cima um grito estrangulado, inarticulado. O som de algo pesado sendo atirado contra a parede, uma bota, talvez, ou uma broa de pão, um movimento, depois um baque. Não muito diferente do barulho que faz uma pessoa que se levanta e bate a cabeça numa viga. Ai! Exclama ele, deixando escapar um jurrilho de palavrões, alguns de fazer corar, outros que Elisa jamais escutou, mas cujo significado perguntará ao irmão mais tarde quando seu humor melhorar. Estou subindo, avisa ela, começando a galgar os degraus. Ela entra em um espaço quente e empoeirado, iluminado apenas por duas velas no fardo. O irmão está sentado, desabado no chão, segurando a cabeça entre as mãos. Me deixe ver, pede Elisa. Ele resmunga, algo inaudível, possivelmente herético, mas o significado é claro. Ele quer que ela vá embora e o deixe em paz. Ela pousa a mão na dele, lhe acaricia os dedos. Com a mão livre, ergue a vela e examina o local que dói. Vê um galo avermelhado e arranhado, logo abaixo da linha do cabelo. Pressiona as extremidades, provocando uma careta de dor no rapaz. Você já sofreu coisa pior. Ele ergue os olhos e ambos se encaram durante um momento. Ele dá um meio sorriso. Verdade, concorda o rapaz. Ela deixa que a mão escorregue da dele e, ainda segurando a vela, se senta num dos fardos de lã que enchem o vão entre o chão e o telhado. Há anos estão ali. Uma vez no inverno anterior, no quintal, enquanto envolviam luvas em panos de linho, arrumando dedos contra punhos em cestas e as colocavam numa carroça, o irmão questionou. Desculpa, gente. Voltando. Uma vez, no inverno anterior, no quintal, enquanto envolviam luvas em panos de linho, arrumando o dedo contra punhos em cestas e as colocavam numa carroça, o irmão questionou o porquê de o sótão estar cheio de fardos de lã e o que pretendiam fazer com eles. O pai se inclinara por sobre a carroça, puxando o filho pelo justilho. Não há fardos de lã em casa, disseram, dando uma sucute, dando uma sacudidela. Eita, gente, palavras, né? Dando uma sacudidela, nunca ouvi falar. Esse é uma sacudida, né? Uma sacudidela no rapaz a cada palavra. Você entendeu? Insistira. O irmão de Elisa encarara o pai sem pestanejar. Entendi perfeitamente, acabou por responder. O pai continuou a segurá-lo, o punho fechado em torno daquele pedaço de roupa, como que decidindo se o rapaz estava ou não sendo insolente. E depois o soltou. Não fale o que não lhe diz respeito, resmungaram, enquanto voltava à sua tarefa. Todos no quintal esperaram, aliviados. Elisa se permite balançar para frente e para trás sobre o fardo de lã cuja existência lhes cabe para sempre negar. De onde que ele tirou esse fardo de lã? Já falou aquilo, né? Vamos lá. O irmão a observa por um tempo, mas nada diz. Inclina a cabeça para trás e olha as vigas. Ela se pergunta se o irmão estará se lembrando de que o sótão sempre foi o espaço dos dois, dela e dele, e também de Anne, quando era vivo. Os três se retiravam para lá à tarde, quando ele voltava da escola, puxando a escada depois de subir, a despeito dos protestos e súplica dos irmãos menores. Na época, o lugar era praticamente vazio, exceto por um punhado de coisas estranhas e estragadas que o pai vinha guardando por um motivo inespecífico. Ninguém podia alcançá-los ali. Era apenas os dois e Anne, até que a mãe os chamasse para desempenhar alguma tarefa ou assumir os cuidados dos pequenos.
Elisa não se dera conta de que o irmão ainda subia ao sótão. Não imaginara que ele ainda buscasse se refugiar ali do restante dos moradores da casa. Ela nunca mais subira a escada desde a morte de Anne. Deixou o olhar passear pelo cômodo. O teto chanfrado, a parte de baixo dos tijolos do telhado, os fardos e mais fardos de lã, que precisam ser guardados ali longe da vista. Vê tocos de velas velhas, uma faca dobrável, um pote de tinta. No chão há vários pedaços de papel cobertos de palavras, palavras riscadas, reescritas, novamente riscadas, que depois foram amassados e deixados de lado. O polegar e o indicador do irmão, as bordas das unhas, percebe Elisa, estão manchados de preto. O que ele andara estudando aqui em segredo? O que há de errado? Pergunta. Nada, responde ele sem olhar para ela. Nadinha. O que está incomodando você? Nada. Então o que você faz aqui? Nada. Ela olha para os papéis amassados. Vê as palavras de nunca e fogo. Algo que pode ser voar ou fiar. Quando ergue os olhos novamente, vê que ele a observa com o senho franzido. Sem querer, Elisa esboça um breve sorriso. Ela é a única pessoa na casa, na verdade na cidade toda, que sabe que ele tem alguma instrução, sabe ler. Como sabe? Porque foi ele quem ensinou isso a ela e a Anne. Toda tarde, nesse lugar, depois de chegar da escola, ele desenhava uma letra no pó, no chão, e dizia: Veja, Elisa, veja, Anne, este é o D, este é o O. E se vocês botarem um M no final, vira Dom. Estão vendo? Vocês precisam juntar os sons, uns atrás dos outros, até que o significado da palavra brote na cabeça. A única coisa que você está disposto a dizer é nada? Questionou ele. Ela vê a boca do irmão se crispar e sabe que ele está relembrando todas as aulas de retórica e argumentação para encontrar um jeito de responder essa pergunta com aquela palavra. Você não consegue, diz ela com satisfação. Não consegue achar um jeito de responder nada. Consegue consegue, por mais que se esforce? Não consegue. Admita. Não admito nada, responde ele triunfante. Os dois ficam sentados ali um instante se encarando. Elisa balançando o salto de um dos sapatos sobre o bico do outro. Estão dizendo, começa ela com cuidado, que você anda sendo visto com a garota lá de Hillsland. Ela não acrescenta algumas das coisas mais grosseiras ou difamatórias que ouviu contra o irmão, que não tem tostão nem profissão. Sem falar que é um bocado jovem para estar cortejando uma mulher como essa, que é maior de idade e virá com um dote gordo. Que bela saída seria para o garoto. Elisa ouviu uma mulher no mercado cochichar pelas suas costas. Dá para ver por que ele iria querer casar com uma ricaça e fugir daquele pai. Ela se abstém de mencionar o que falam da moça. Que ela é feroz e selvagem, que roga praga para os outros, que pode curar qualquer coisa, mas também pode causar qualquer coisa. Aqueles vistos na cara da madrasta, ela ouviu alguém dizer outro dia mesmo, foram obra dela, quando a madrasta mandou embora o seu falcão. Ela é capaz de azedar o leite apenas tocando com os dedos. Quando ouve tais comentários feitos na sua presença por gente na rua, por vizinhos, por aqueles a quem. Desculpa, gente. Quando ouve tais comentários feitos na sua presença por gente na rua, por vizinhos, por aqueles a quem ela vende luvas, Elisa não finge que não ouviu. Ela se detém, segura o olhar no mexeriqueiro em questão, seu olhar perturbador, sabe disso. O irmão já cansou de lhe dizer. Tem a ver, diz ele, com a pureza da cor dos seus olhos, com a forma como ela consegue esbugalhá-los de maneira que toda a íris seja vista. Elisa tem apenas 13 anos, mas é alta para a idade. Prende o olhar do outro tempo suficiente para obrigá-lo a baixar os olhos, para deixá-los desconfortável com a sua ousadia, com a sua severidade silenciosa. Existe, ela descobriu, um tremendo poder a ser exercido em silêncio, o que é algo que seu irmão dela jamais aprendeu. Ouvi dizer, continua, que vocês fazem passeios juntos depois das aulas, é verdade? Ele não a olha quando diz. E daí? Na floresta? Ele dá de ombros, não confirma nem nega. A mãe dela sabe? Sim, responde ele depressa, depressa demais, e depois volta atrás. Não sei. Mas e se Elisa considera a pergunta que lhe vem aos lábios
quase incômoda demais para ser feita. Ela tem apenas uma vaga noção do seu conteúdo. Gente, preciso fazer um café, porque eu tô com muito sono. Vamos lá, vou voltar aqui para não confundir vocês. Mas e se eles a considera a pergunta que lhe vem aos lábios quase incômoda demais para ser feita? Ela tem apenas uma vaga noção do seu conteúdo, o processo envolvido, os riscos pertinentes. Tenta de novo. E se vocês forem pegos enquanto estão fazendo um desses passeios? Ele ergue um ombro, depois o abaixa. Aí somos pegos. Pronto. Essa possibilidade não aflige você? E por que deveria? O irmão começa ela. Criador de ovelhas. Você nunca viu o irmão? Ele é um gigante. E se ele decidir, o irmão de Elisa faz um gesto de indiferença com a mão. Repararam que nunca falam o nome dele, né, gente? Nunca mesmo falam o nome dele. Provavelmente a autora não tinha autorização para usar o nome do Shakespeare, né? Eu não sabemos quem é. Vamos lá, continuando aqui. Você se preocupa demais. Ele está sempre ausente, cuidando das ovelhas. Nunca encontrei com ele em Wisland. E já fui muitas vezes lá. Ela entrelaça as mãos, dá uma nova olhada nos papéis amassados, mas não consegue extrair qualquer significado do que está escrito neles. Não sei se você sabe, diz timidamente, o que dizem dela, mas eu sei o que dizem dela, retruca ele. Muita gente garante que ela é. Ele se apruma de repente corado. Nada disso é verdade, nada. Me admira que você dê ouvido a esses mexericos. Desculpa, exclama Elisa. Só estou. São mentiras, prossegue o irmão como se ela não tivesse falado. Espalhadas pela madrasta. Ela tem tanta inveja da enteada que isso lhe vira a cabeça. Com medo de você. Com medo por você. Ela continuou o que ela estava falando. Ela começou lá, só estou, e aí ele interrompeu com essa fala, e aí ela é, continuou, com medo por você. Ele a fita desconcertado. Por mim? Por quê? Porque ele se atenta a organizar as ideias, peneirar o que ouviu. Porque nosso pai jamais há de concordar com isso. Você deve saber. Temos dívidas com aquela família. Não, não. Deixa eu terminar essa página, eu vou pausar aqui e vou fazer um café bem forte. Temos dívidas com aquela família. Papai jamais dirá o nome deles. E por causa do que falam dela, eu não acredito. Acrescenta. Claro que não. Mas mesmo assim é complicado. Dizem por aí que nada de bom pode resultar nessa ligação entre vocês. Ele desaba de costas nos fardos de lã, vencido, cerrando os olhos. Todo o corpo treme de raiva ou alguma outra coisa. Elisa não sabe, faz-se um longo silêncio. Elisa dobra o tecido da bata em pequeninas pregas bem feitas. Então lembra de mais uma coisa que quer perguntar ao irmão e se inclina para a frente. Ela tem mesmo um falcão? Sussurra num novo tom. Ele abre os olhos, levanta a cabeça. Irmão e irmã se olham um momento. Tem. Sério? Eu tinha ouvido, mas não sabia se era. É um francelho, não um falcão. Ela mesmo treinou. Um padre lhe ensinou. Ela usa uma luva e o pássaro alça voo como uma flecha e sobe por entre as árvores. Você nunca viu nada parecido. Ele é tão diferente quando voa, quase como se fossem duas criaturas, uma na terra e outra no ar. Quando ela chama, ele volta, revoando em grandes círculos no céu, e pousa com tamanha força na luva, tamanha determinação. Ela já deixou você fazer isso? Usar a luva e aparar o falcão? Francelho, corrigi ele. Depois acende, e o orgulho que sente faz seu rosto quase cintilar. Já. Eu ia adorar, diz Elisa com um suspiro. Vê isso. Ele a encara, esfrega o queixo com os olhos manchados. Quem sabe, emenda ele quase para si mesmo. Eu levo você comigo um dia desses. Eles alargam o vestido, desmanchando as pregas do tecido. Está ao mesmo tempo empolgada e aterrorizada. Leva mesmo? Claro. E você acha que ela vai deixar que eu segure o falcão, o franzelho? Não vejo por que não. Ele observa a irmã um instante. Você vai gostar dela, acho. Você e ela não são diferentes, sob certos aspectos. Elisa se choca com tal revelação. Ela não é diferente da mulher sobre o qual falam coisas tão terríveis, tão horríveis. Outro dia mesmo, na igreja, ela teve a chance de observar a pele da dona de Wisland. Aquelas bolhas, manchas e verrugas. E a ideia de que uma pessoa possa fazer isso com a outra lhe é profundamente perturbadora. Mas ela não diz isso ao irmão, e na verdade uma parte dela anseia para ver a moça de perto, olhar em seus olhos. Por isso Elisa nada diz. O irmão não gosta de ser pressionado. É alguém que precisa ser abordado pelas beiradas, com cautela.
como um cavalo e dócil. Ela deve sondar com delicadeza e assim provavelmente descobrirá mais coisas. Que tipo de pessoa ela é, então? Indaga. O irmão pensa antes de responder. Ela é diferente de todo mundo que você conhece. Não se importa com o que pensam dela. Segue os próprios instintos. Ele se senta inclinado para a frente, pousando os cotovelos nos joelhos, abaixando a voz para um sussurro. Ela olha para você e vê a sua alma. Não tem um pingo de rudeza. Aceita as pessoas como elas são, não pelo que são ou que deveriam ser. Ele olha para Elisa. Essas qualidades são raras, não? Elisa sente a cabeça a sentir várias vezes. Está surpresa com os detalhes do discurso dele, honrada por ser ouvinte. Parece que ela procura a palavra certa, lembrando-se de uma que lhe ensinou algumas semanas antes. Inigualável. Ele sorri e Elisa sabe que lhe veio a lembrança tê-la. Peraí, desculpa, gente. Ele sorri e Elisa sabe que lhe veio a lembrança tê-la ensinado. É exatamente o que ela é, Elisa. Inigualável. Parece, parece também, começa ela com cuidado, um cuidado imenso, de forma a não alarmá-lo, a não fazer voltá-lo ao silêncio. Quase não acredita que ele já tenha dito tanta coisa. Parece também que você está decidido, está fixado nela. Ele não diz nada, apenas se estica para tocar com a palma da mão o fardo de lã ao lado. Por um instante, Elisa crê ter ido longe demais. Teme que ele se recuse a prosseguir com a conversa, que se levante e vá embora, sem mais confidências. Você falou com a família dela? Você falou com a família dela? Aventuras. Ele balança a cabeça e dá de ombros. Vai falar com eles? Eu falaria, murmura ele de cabeça baixa. Mas não tenho dúvidas de que a minha proposta será recusada. Eles não me consideram um bom pretendente para ela. Talvez se você esperasse, intervém Elisa excitante, pousando a mão na manga do rapaz. 1 ou 2 anos. Aí você já teria maioridade, estaria mais estável na profissão. Quem sabe o negócio do papai melhore e ele recupera um pouco do status que tinha na cidade. E talvez ele possa ser convencido a parar esse. Ele afasta os braços, de repente, aprumando a postura. E quando foi que você o viu ceder à persuasão, à lógica? Questiona ele. Quando foi que você o viu mudar de ideia, mesmo estando errado? Elisa se levanta do fardo. Eu só acho. Quando, prossegue o irmão, foi que ele se deu ao trabalho de me dar alguma coisa que eu quisesse ou que precisasse? Quando foi que ele agiu a meu favor? Quando foi que deixou de deliberadamente arrumar um jeito de me frustrar? Elisa pigarreia. Talvez se você esperasse, então. O problema é que, diz o irmão caminhando pelo sótão, pisando as palavras espalhadas no chão, fazendo os papéis amassados voarem e voltejarem à volta. Eu não tenho talento para isso. Não suporto esperar. Ele se vira, põe um pé na escada e some de vista. Ela observa os dois extremos da escada vibrarem a cada passo dele e depois voltarem à imobilidade. Subcapítulo, pessoal. As fileiras e mais fileiras de maçãs se mexem, sacodem, balançam nas prateleiras. Cada maçã está no centro de um nicho especial, entalhado nas prateleiras de madeira que revestem as paredes desse pequeno depósito. Balança, balança, sacode, sacode. As frutas foram guardadas com cuidado do seguinte modo: o cabinho para baixo e a estrela do cálice para cima. A casca de cada uma não deve tocar a da vizinha. Precisam ficar desse jeito, levemente amparadas pelos nichos na madeira, a um dedo de distância, uma da outra, ao longo do inverno para não se estragarem. Caso se toquem, escurecerem, amolecem, mofam e apodrecem. Precisam ser preservadas em fileiras, dessa forma, em separado, cabinhos para baixo, em isolamento arejado. As crianças da casa foram incumbidas desse dever: colher as maçãs dos galhos retorcidos das árvores, acomodá-las em cestas e depois levá-las para esse lugar, o depósito de maçãs, e enfileirá-las nas prateleiras, espaçadas com uniforme e cuidadosamente para arejá-las, preservá-las a fim de chegarem ao inverno e à primavera, até as árvores se encherem de frutas de novo. Mas alguém está balançando as maçãs, de novo, vez após vez, com um movimento incessante, insistente. O franzelho em seu poleiro está de capuz, mas alerta, sempre alerta. Sua cabeça gira, envolta pelo colarinho de penas salpintadas, para averiguar a fonte desse ruído repetitivo perturbador. Seus ouvidos, de tal forma aguçados que são capazes, se necessários, de discernir o batimento cardíaco de um rato,
a 100 metros de distância, o caminhar de um furão do outro lado da floresta, o bater de asas de uma cambaxirra acima de um pasto, registraram o seguinte: 400 maçãs sendo empurradas, sacudidas, perturbadas em seus berços. A respiração de mamíferos, cujo tamanho é demasiado grande para ele despertar o apetite, fica mais rápida. Há o ruído de uma palma aberta pousando de leve em músculo e osso. O deslizar de uma língua de contradentes, dois tipos de tecido de texturas diferentes se movem um sobre o outro no transversal. As maçãs estão virando de cabeça para baixo. Hastes surgem das partes inferiores. Cálex rolam para um lado e para o outro, depois para cima e então para baixo. O ritmo das batidas varia. Para, diminui, cresce, torna a diminuir. Os joelhos de Agnes estão erguidos, abertos como asas de borboleta. Nossa, é uma descrição de uma cena de sexo, mas é uma descrição tão diferente que não choca, né? Não escandaliza. Os pés, ainda calçados, descansam na prateleira do outro lado. As mãos espalmam a parede de cal. As costas se retesam e se curvam, aparentemente por conta própria. Gemidos graves escapam de sua garganta. Causa-lhe surpresa o fato de o corpo estar se impondo dessa maneira. Como o corpo sabe o que fazer, como reagir, como ser, onde se pôr, as pernas brancas e dobradas sobre a luz mortiça, o travesseiro apoiado na beirada da prateleira, os dedos agarrados às pedras da parede. No estreito espaço entre Agnes e a prateleira do outro lado está o professor de latim, encaixado no V pálido das pernas dela. Seus olhos estão fechados, os dedos grudados na curva das costas de Agnes. Foi a mão dele que desamarrou os cadarços da gola da roupa dela, que lhe abaixou o corpete, que trouxe luz àqueles seios e como lhe pareceram assustados e alvos, expostos ao ar, em pleno dia, diante de outrem. Seus olhos castanhos rosados o encararam em choque, mas foram as mãos dela que levantaram as saias, fizeram encostar contra essa prateleira, que puxaram o corpo do professor de latim de encontro ao seu. Você, disseram as mãos a ele, você é meu escolhido. E agora é isso, esse encaixe. É totalmente diferente de tudo que ela já sentiu na vida. Lembra-lhe a mão que veste uma luva, um filhotinho deslizando úmido do ventre de uma ovelha, um manchado abrindo ao meio uma tora, uma chave girando num ferrolho oleado. Como pode? Pergunta-se olhando o rosto do tutor. Uma coisa se encaixar tão bem, tão precisamente, com tamanha sensação de adequação. As maçãs, se afastando dela para um e para o outro lado, giram e sacodem seus nichos. O professor de latim abre os olhos um instante. O breu das pupilas dilatado, quase sem enxergar. Sorri, põe as mãos no rosto dela, uma de cada lado, murmura algo. Ela não sabe ao certo o que, mas isso não importa naquele momento específico. As testas se tocam. Estranho, pensa ela, estar tão próximo de outra pessoa. O volume acachapante dos cílios, da pálpebra dobrada, dos pelinhos da testa, tudo encarando o mesmo alvo. Ela não pega a mão dele, nem mesmo por força do hábito. Não é preciso. Quando seguro a mão dele naquele dia, desculpa, quando segurou a mão dele naquele dia, na primeira vez que o viu, ela sentira o quê? Um tipo de coisa que lhe era desconhecida. Algo que jamais teria imaginado achar na mão de um rapaz letrado e de sapatos limpos da cidade. Era profundo. Disso ela sabia. Tinha camadas e estratos como uma paisagem. Havia espaços e lacunas, trechos densos, cavernas subterrâneas, subidas e descidas. Não houve tempo suficiente para que tivesse a noção integral. Era grande demais, demasiado complexo. Basicamente ele escapava. Ela sabia que havia mais do que lhe era possível abarcar, que era maior do que os dois. Uma sensação também de que algo o comandava, refreando um laço em algum lugar, uma ligação que precisava ser afrouxada ou rompida, antes que ele pudesse habitar por completo essa paisagem, antes que pudesse assumir o domínio. Ela observa uma maçã virar sua casca manchada de vermelho em sua direção. Depois, ao contrário, uma marca de caroço de árvore subindo, depois um flash da extremidade se assemelha a um umbigo. Na última visita dele à fazenda, os dois caminharam depois da aula.
Foram até o campo mais distante enquanto caía o crepúsculo, tingindo de preto as árvores, e os sulcos do campo de feno recém-arado pareciam formar vales. Encontraram Joan andando entre os flancos ágeis de seus rebanhos. Joan gostava de checar o trabalho de Bartolomeu ou gostava de fazer Bartolomeu saber que estava checando. Uma coisa ou outra. Ela vira os dois se aproximando. Agnes sabia. Flagrara, flagrara a cabeça de Joan se virar para eles. Dá uma boa olhada, enquanto ambos subiam juntos a trilha. Com certeza percebeu por que estavam ali. Com certeza notou que estavam de mãos dadas. Agnes sentia a ansiedade do professor. De repente, seus dedos ficaram frios e ela os sentiu tremer. Apertou a mão dele uma, duas, três vezes, antes de soltá-la e permitir que ele passasse à sua frente e saísse pelo portão. Jamais, dissera João. Você? Questionou com uma gargalhada, um trinado agudo que assustou as ovelhas em volta, fazendo-as erguer as cabeças robustas, desculpa. Vou voltar aqui pra. Ó, vou voltar, gente. Jamais, dissera João. Você? Questionou com uma gargalhada, um trinado agudo que assustou as ovelhas em volta, fazendo-as erguer as cabeças robustas e mexer as patas fendidas. Jamais, repetiu. Quantos anos você tem? Sem esperar pela resposta, forneceu-se a si mesmo. É menor de idade. Conheço a sua família, dissera João, contorcendo o rosto com desprezo e apontando para o tutor. Todo mundo os conhece. Seu pai e os negócios nebulosos que faz, sua ruína. Foi meirinho, prosseguiu, cuspindo a palavra foi. Como gostava de mostrar autoridade a todos nós. Como gostava de mostrar autoridade a todos nós, andando por aí em sua toga vermelha. Mas isso é passado. Você tem ideia de quanto seu pai deve nessa cidade? Quanto ele deve a nós? Ainda que desse aulas aos meus filhos até a idade adulta, você não chegaria perto de saldar essa dívida. Por isso, não, dissera, olhando à volta. Você não pode se casar com ela. Agnes há de casar com um fazendeiro muito em breve. Alguém com futuro. Alguém para prover seu sustento. Ela foi criada para esse tipo de vida. O pai lhe trouxe um dote no testamento. Com certeza você está a par disso, não está? Ela não há de casar com um garoto sem responsabilidade, sem ofício como você. E ela dera meia volta para ir embora, como se o assunto estivesse encerrado. Mas eu não quero casar com um fazendeiro, gritou Agnes. Johan rira de novo. É mesmo? Você quer se casar com ele? Sim, quero muito. E Johan rira de novo, balançando a cabeça. Mas nós estamos prometidos, disse o professor. Eu a pedi e ela aceitou. Logo estamos comprometidos. Não estão, não, retrucou João. Não até que eu diga sim. O professor deixara o campo, atravessar a trilha e saíra pela floresta, o rosto sombrio e crispado. E Agnes ficara com a madrasta, que lhe disse para parar de se portar como uma idiota e voltar para casa, a fim de cuidar das crianças. Quando o tutor voltou à fazenda, Agnes o chamou. Conheço um jeito, disse ela. Tenho uma solução. Podemos resolver esses assuntos sozinhos. Venha comigo. Para ela, cada maçã nesse momento parecia significativamente distinta, única, cada uma delas riscada com variados tons de carmim, ouro e verde, todas virando seu único olho para ela, depois para longe e de volta outra vez. É demais, é impressionante quantas existem ali. O ruído que fazem, o som rítmico, pulsante, incessante, mais e mais rápido. Tira-lhe o fôlego, faz seu coração saltitar e se acelerar no peito. Ela não pode aguentar muito mais. Não pode, não pode. Algumas maçãs balançam em seus nichos, caem no chão. Talvez o tutor as tenha pisado porque o ar está impregnado de um aroma doce, acre, e ela o agarra pelos ombros. Agnes sabe, sente que tudo que há de dar certo, tudo seguirá o rumo que ambos desejam. Ele a abraça e ela sente que ele expira. Inspira e expira outra vez. Subcapítulo. Joana não é uma mulher ociosa. Tem 6 filhos. 8, se incluindo a enteada meio doida e o irmão imbecil que ela foi forçada a acolher quando se casou. É viúva desde o ano anterior. O fazendeiro deixou a fazenda para Bartolomeu, claro,
mas os termos do testamento lhe permitem permanecer morando ali para supervisionar tudo. E supervisionar é o que ela fará. Ela não confia em Bartolomeu para cuidar de coisa alguma além do próprio nariz. Já lhe disse que vai continuar administrando a cozinha, o quintal e o pomar com a ajuda das meninas. Bartolomeu cuidará do rebanho e dos campos, com a ajuda dos meninos, e ela correrá o pasto com ele uma vez por semana para garantir que tudo esteja como deve estar. Por isso, João tem a seu cargo as galinhas e os porcos. Precisa ordenhar as vacas, providenciar comida para os homens, o lavrador e o pastor dia após dia. Dois meninos menores para educar da melhor maneira que puder, e Deus sabe que eles haverão de precisar de instrução, já que não herdarão a fazenda, infelizmente. Ela tem três filhas, quatro, incluindo a outra, coisa que João em geral não faz. Para manter sob vigilância, tem que assar o pão, ordenhar o gado, fazer geleia, fabricar cerveja, tem roupas para remendar, camas para arejar, tapetes para bater, janelas para limpar, mesas para lustrar, cabelos para escovar, chão para varrer, escadas para lavar. Perdoe-a, então, por ter levado quase 3 meses para dar falta de um número razoável de paninhos mensais na trouxa de roupa suja. De início, ela pensa que se enganou. A lavagem é feita uma vez por quinzena, bem cedinho na segunda-feira, de modo a dar tempo para secar e passar. Sempre há uma pequena quantidade de paninhos. Ela e as filhas sangram ao mesmo tempo. A outra tem seu próprio tempo. Claro, como acontece com tudo mais. Ela e as filhas conhecem o ritmo, a lavagem quinzenal dos paninhos dela e das filhas, numa grande quantidade já secos, e a lavagem dos diágnes em número menor. João costuma jogá-los no caldeirão usando pinças de madeira, prendendo a respiração e cobrindo tudo com sal. Certa manhã, no final de outubro, João está separando as trouxas para a lavagem na lavanderia, uma pilha de vestidos e punhos de manga e toucas prontos para serem escaldados com água e sal. Uma pilha de meias para uma bacia mais fria, calçolas sujas de terra e lama. Uma saia respingada, um casacão que sofreu os efeitos de uma poça de água suja. A pilha, que o João chama de imundície, está menor do que de costume. João pega um pedaço de pano sujo, tapando o nariz com a mão, um lençol fedendo a urina. Seu caçula, William, ainda não de tudo confiável nesse aspecto, a despeito de ameaças e sermões, embora tenha apenas 3 anos, que Deus o abençoe. Uma blusa manchada do que parece ser estrume está grudada numa touca. João franze o senho e olha à volta. Fica parado um instante, pensando. Vai até lá, onde as filhas Catherine, Joanne e Margaret estão juntas torcendo na lençol. Caterina, prendeu uma corda na cintura de William, a ponta da qual enrolou na própria cintura. Ele se contorce e puxa a outra ponta, resmungando baixo, arrancando punhados de grama. Tenta chegar ao chiqueiro, mas Joan já ouviu histórias suficientes sobre porcos pisoteando, comendo ou esmagando crianças. Não há de deixar seus pequenos vagarem à vontade. Onde estão os paninhos mensais? Pergunta, parada. As filhas se viram para olhá-la, separadas, porém ligadas pelo lençol torturado, do qual escorre água para o chão. Dão de ombro, os rostos inexpressivos e inocentes. É... João volta para a lavanderia. Deve ter se enganado. Os paninhos provavelmente estão em algum lugar. Ergue pilha após pilha do chão. Procura entre vestidos e toucas e meias. Sai então, passa pelas filhas, entra em casa e vai direto até o armário. Ali ela conta os panos grossos, dobrados e limpos, na última prateleira. Sabe quantos existem na casa e o exato número está diante dela. João atravessa com passos pesados o corredor de entrada. Sai e bate a porta às suas costas. Fica um instante parado no degrau, a respiração entrando e saindo ruidosamente de suas narinas. O ar está frio, com a sensação cortante que indica a transição do outono para o inverno. Uma galinha sobe pomposamente os degraus da escada do galinheiro. O cabrito, no extremo da corda que o prende, rumina um bocado de grama, olhando para ela. A mente de João está clara, ocupada com um único pensamento: qual delas? Qual delas? Qual delas? Talvez ela já saiba, mas ainda assim desce os degraus, atravessa o pátio da fazenda e entra de novo na lavanderia, onde as moças ainda estão torcendo lençóis molhados, rindo juntas de alguma coisa. Pega a Caterina primeiro pelo braço e pressiona a mão contra a barriga da garota, olhando-a nos olhos e ignorando seus gritos. O lençol cai na terra molhada, cheia de folhas, sendo pisado por ela e pela menina amedrontada. Joan sente uma barriga chata
a aresta do osso do quadril, uma cápsula vazia. Larga a Caterina e se dirige para Joane, que é jovem, ainda uma criança. Pelo amor de Deus. E se for ela, se alguém lhe fez isso, João vai, ora se vai, fazer algo terrível, algo mau e aterrador. Uma vingança. E esse homem há de amaldiçoar o dia em que botou os pés em Williams, que levou a filha dela, sabe-se lá onde, e vai. João deixa a mão pender. A barriga de Joana está chata, quase oca. Talvez Joan se pega pensando. Dever se alimentar um pouco mais dessas meninas, encorajá-las a comer uma porção maior de carne? Estará lhe dando pouca comida? Será? Estará permitindo aos meninos comer mais do que lhe cabe? Balança a cabeça para se livrar de tal pensamento. Margarete pensa, observando o rosto macio e ansioso da caçula. Não, não, não pode ser. Ela ainda é uma criança. Onde está Agnes? Indaga. Joana encara, desconcertada, de olho no lençol enlameado sob os pés. Caterina nota Joan desviou o olhar, como se entendesse o que isso tudo significa. Não sei, responde Catarina, se abaixando para pegar o lençol. Ela pode ter. Está ordenhando a vaca, desembucha Margarete. João se põe a berrar antes mesmo de chegar ao estábulo. As palavras voam de sua boca como vespas, palavras que sequer sabia conhecer. Palavras que lhe agridem, estalam e mutilam, palavras que lhe torcem e deformam a língua. Você! Grita ao entrar no calor do estábulo. Cadê você? A cabeça de Agnes está encostada no flanco macio da vaca enquanto ela ordenha. João ouve o pinga-pinga do leite caindo no balde. Ao som do grito de João, a vaca se mexe e Agnes ergue o rosto e se vira para encarar a madrasta, com uma expressão cautelosa. Aí vem, parece estar pensando. João a agarra pelo braço, arranca do banquinho de ordenha e a empurra de encontro à divisória da baia. Tarde demais. Ela vê o filho James na. Peraí. Tarde demais. Ela vê o filho James na baía contígua. Deve estar ajudando Agnes com a ordenha. Joan precisa remexer sobre a saia da enteada, atravessar as amarrações do vestido, enquanto a garota luta, empurrando-lhe os dedos, tentando se soltar. Mas Joan consegue penetrar a roupa com a mão, um instante apenas, e sentir. O quê? Um inchaço. Uma textura resistente e quente, um montinho inflado como uma broa. Rameira. Vitupera Joan, enquanto Agnes a empurra. Meretriz. Joan é empurrada para trás, em direção à vaca, que a agita a cabeça agora, desconfortável ante dessa mudança de clima, ante esse ato inexplicável de ordem. Joan cai no choro ao traseiro da vaca e cambaleia de leve. Agnes escapa, sai correndo pelo estábulo, passa pelas ovelhas que dormitam pela porta. Mas Joan não vai deixá-la escapulir. Ela se apruma, sai atrás da enteada e sua fúria lhe imprime uma nova velocidade, pois facilmente a alcança. Estende a mão que se fecha sobre um cacho do cabelo de Agnes. É tão simples puxá-lo, obrigar a moça a parar, sentir sua cabeça dar um solavanco com o puxão, como se puxada por uma rédea. A facilidade de tudo é espantosa, ele serve de combustível. Agnes desaba no chão, caindo sem jeito de costas, e Joan pode mantê-la ali, enrolando seu cabelo mais e mais no próprio punho. Desse jeito, com ambas próximas à cerca que leva ao pátio, Joan pode fazer Agnes ouvir tudo o que disser. Quem? Grita ela para a moça. Fez isso? Quem botou essa criança na sua barriga? João está mentalmente listando um número nem tão desprezível assim de candidatos interessados na mão de Agnes, desde que os detalhes do dote registrados no testamento do pai se tornaram conhecidos. Poderia ter sido um deles? Havia o fabricante de carroças, o fazendeiro do outro lado de Sottery, o aprendiz de ferreiro, mas a garota nunca pareceu interessada em nenhum deles. Quem mais? Agnes se contorce, tentando afastar os dedos de João do seu cabelo. O rosto, de 10 de tez alva, maçãs proeminentes e expressão altiva, do qual tanto se orgulha. Está desfigurado pela dor, pela raiva, pela frustração. Lágrimas lhe escorrem dos olhos de onde não param de brotar. Me diga, sibila Joan direto em sua cara. Cara que é obrigada a ver diariamente e encará-la com indiferença, com insolência. Desde o dia que chegou, essa cara que Joan sabe que se parece com a da primeira esposa. A esposa amada, a mulher de quem o marido jamais falava, cujo cabelo ele guardava no lenço no bolso da camisa, junto ao coração. Algo que Joan descobriu ao prepará-lo para ser enterrado. Devia ter estado ali o tempo todo, durante todos os anos
que ela passou lavando e passando para ele, alimentando, parindo seus filhos, e lá estava, desculpa, gente, e lá estava o cabelo da primeira esposa. Ela, Joan, jamais há de superar a dor e a ardência de tal insulto. Foi pastorzinho? Pergunta Joan, que vê que, a despeito de tudo, essa sugestão leva Agnes a esboçar um sorriso. Não, não foi o pastorzinho. Então quem foi? Insiste João, que está prestes a dizer o nome do filho de um fazendeiro vizinho quando Agnes gira e lhe acerta um chute na canela. Um chute tão forte que desequilibra João, fazendo com que ela abra as mãos. Agnes está de pé, liberta, recuperando o prumo, arrebaiando as saias e correndo. João se levanta, cambaleante e a segue. Ambas estão no pátio quando João alcança Agnes, agarrando-a pelo pulso, virando-a para si e sapecando um tapa em seu rosto. Você vai me dizer quem? Começa, mas não termina a frase, porque um barulho explode no lado esquerdo de sua cabeça, um estrondo ensurdecedor, como de um trovão. Por um instante, ela não entende o que aconteceu. O que significa aquele ruído? Então sente a dor, a ardência na pele, um impacto mais profundo no osso, e se dá conta de que Agnes a golpeou. João leva a mão ao rosto perplexa. Como você se atreve a me bater? Uiva. Uma filha levantar a mão para a mãe. Alguém que. O lábio de Agnes está inchado, sangrando, de modo que as palavras saem modorrentas, indistintas. Mas João consegue mesmo assim ouvi-la dizer: Você não é minha mãe. Enfurecida, João esbofeteia de novo. Agnes, inacreditavelmente e sem a menor excitação, revida com outro tapa. Joan ergue mais uma vez a mão, mas é contida por trás. Alguém a segura pela cintura. Aquele brutamonte do Bartolomeu a levanta e afasta, obrigando a abaixar as mãos e prendendo-as com firmeza e sem esforço com os próprios dedos. O filho de Joan, Thomas, está ali também, de pé agora entre ela e Agnes, segurando um cajado de tocar ovelhas, enquanto Bartolomeu a manda parar, acalmar-se. Os outros filhos assistem a tudo ao lado do galinheiro, de queixo caído, espantados. Caterina abraça Joane, que chora. Margarete segura o pequeno William, que esconde o rosto em seu pescoço. Joan sente que a carregam para o outro lado do pátio e que Bartolomeu a imobiliza, indagando o que há de errado. O que provocou tudo aquilo? Ela lhe conta, apontando o dedo para Agnes, que está sendo ajudada por Tomás a se levantar do chão. A expressão de Bartolomeu se anuvia ao ouvir a madrasta. Fecha os olhos, inspira, expira. Passa a mão nos pelos eriçados da barba e examina os pés por um instante. Professor de latim, diz ele, olhando para Agnes. Agnes não responde, porém, ergue levemente o queixo. João olha do enteado para a enteada, para os filhos, para as filhas, todos, exceto a enteada, abaixam o olhar e ela percebe que cada um deles viu o que lhe passou despercebido. Professor de latim? Repete. De repente lhe vem à mente a imagem do rapaz, de pé junto ao portão do campo mais afastado, pedindo a mão de Agnes em casamento numa voz titubeante. Ela quase se esquecera. Ele, aquele, aquele meninote, aquele vadio, aquele morto de fome, inútil, imberbe. Ela solta uma gargalhada, um som áspero, triste, que lhe deixa o peito vazio e quente. Lembra-se de tudo agora. Do rapaz parado enquanto ela lhe recusa o pedido. Lembra-se de sentir uma breve pontada de pena por ele. O rapazinho, o rosto tão desanimado e ainda por cima com aquele pai. Mas João não mais pensara nisso. Assim que lhe sumira da vista. João sacode a mão de Bartolomeu. Concentra-se inabalável. Dirige-se para casa com passos firmes, passando por Agnes, pelos filhos, pelas galinhas. Abre a porta ruidosamente e uma vez lá dentro é rápida e meticulosa. Anda pelo aposento, recolhendo tudo que pertence à enteada. Um par de vestidos, uma touca, um avental, um pente de madeira, uma pedra com um buraco, um cinto. A família permanece reunida no pátio quando Joan sai da casa e atira uma trouxa aos pés de Agnes. Você, grita. Você está expulsa dessa casa para sempre. Bartolomeu alterna o olhar de Agnes para João. Cruza os braços e dá um passo à frente. Essa casa é minha, diz. Meu pai a deixou para mim no testamento. E eu digo que Agnes fica. João encara emudecido, o rosto enrubescendo.
Mas, diz ela em tom de bravada e tentando organizar as ideias. Mas o testamento diz que posso ficar na casa até quando? Você pode ficar, interrompe Bartolomeu. Mas a casa é minha. Mas me foi dada a administração da casa, retruca Joan, agarrando-se a isso, triunfante, desesperada. Eu e a você a administração da fazenda. Sendo assim, estou no meu direito de expulsá-la, pois esse é um assunto que diz respeito à casa, não à fazenda. E a casa é minha, repete Bartolomeu calmamente. E ela fica. Ela não pode ficar, vocifera Joan, furiosa, imponente. Você tem que pensar em seus irmãos, na reputação dessa família, sem falar na sua própria, na nossa posição, na ela fica, repete Bartolomeu. Ela tem que ir embora, tem que ir, atalha João, tentando pensar rápido, buscando algo que o faça mudar de ideia. Pense no seu pai, o que ele diria? Isso lhe partiria o coração, ele jamais, ela vai ficar. A menos que Agnes pousa a mão na manga da camisa do irmão. Eles se encaram durante um longo tempo, sem dizer coisa alguma. Então Bartolomeu cospe na terra e leva a mão ao ombro da irmã. Agnes lhe dá um sorriso torto, com a boca machucada e sangrando. Bartolomeu assente de volta. Ela passa a manga da roupa no rosto, depois desfaz a torno e torna a fazer o nó da trouxa. Bartolomeu observa enquanto ela pendura a trouxa no ombro. Eu cuido disso, garante a ela, tocando-lhe a mão. Não se preocupe. Não vou me preocupar, retruca Agnes. Ela atravessa, apenas um pouco trôpega, o pátio. Entra no depósito de maçãs e após alguns instantes sai com seu pássaro pousado na luva que calçou. O pássaro está encapuzado, com as asas dobradas, mas sua cabeça gira inquieta, como que adaptando às novas circunstâncias. Agnes pendura a trouxa no ombro e, sem se despedir, sai do pátio, pegando a trilha que circunda a lateral da casa e vai embora. Subcapítulo, pessoal. Ele está na banca do pai no mercado, encostado ao balcão. Faz frio, aquele frio metálico do início do inverno. Ele observa a respiração deixar seu corpo numa corrente visível, fugídia, fugídia, enquanto escuta sem muita atenção uma mulher discutir as vantagens das luvas forradas de pele de esquilo em comparação às forradas de pele de coelho, enquanto Elisa se materializa ao seu lado. Ela lhe, ela lhe lança um olhar estranho e lhe dá um sorriso tenso. Você precisa ir para casa, diz baixinho, sem permitir que sua expressão firme se abale. Depois se vira para a mulher indecisa e indaga. Posso ajudar? Ele se apruma. Por que preciso ir para casa? O papai mandou ficar. Trate de ir, insiste ela, por entre os dentes cerrados. Muito bem. Prossegue, dirigindo-se à freguesa num tom mais alto. Creio que o forro de pele de coelho esquenta mais do que qualquer outro. Ele atravessa o mercado, driblando as demais bancas, esquivando-se de uma carroça carregada de repolhos, e um garoto carregando um feixe de palha. Não está com pressa. Há de ser alguma reclamação do pai acerca de sua conduta, ou das tarefas mal feitas, ou dos seus esquecimentos, ou da preguiça, ou da sua incapacidade de se lembrar de coisas importantes, ou da relutância em assumir o que o pai tem a audácia de chamar de um dia de trabalho honesto. Deve ter se esquecido de pegar alguma pele no curtume ou deixado de cortar lenha para a mãe. Vai subindo a movimentada Haley Street, parando para trocar amenidades com vários vizinhos, para afagar a cabeça de uma criança até que, finalmente, abre a porta de casa e entra. Limpa os sapatos no capacho, deixando que a porta se feche às suas costas, e lança um olhar para a oficina do pai. A cadeira de John está vazia, empurrada para trás como que num gesto apressado. Os ombros magros do aprendiz estão inclinados sobre algo na bancada. Ao ouvir o barulho do ferrolho se fechando, o rapaz vira a cabeça e fita o filho do patrão com olhos esbugalhados, assustados. Oi, Ned, diz o recém-chegado. Tudo bem? Ned parece prestes a falar, mas desiste. Faz um gesto com a cabeça que fica a meio caminho entre um assentimento e uma negação, antes de apontar para a sala de estar. Ele sorri para o aprendiz, depois sai pela porta que dá para o corredor, atravessa o chão de lajotas do vestíbulo, passa pela sala de jantar, pela lareira vazia e entra na sala de estar. A cena que recebe é tão imprevista, tão desconcertante, que ele leva um instante para se situar, para determinar o que está acontecendo. Ele para de forma abrupta na entrada da sala, emoldurado pelo arco da porta. O que fica imediatamente claro é que sua vida sofreu uma nova guinada. Agnes está sentada em uma banqueta baixa com uma trouxa esfarrapada aos pés. A mãe dele se senta em frente a ela, próximo ao fogo. O pai, postado junto à janela, dá
as costas para as duas. O francelho está empoleirado bem no topo de uma cadeira de espaldar alto. As garras curvadas em torno da madeira, seus jézes e sinos pendentes inertes. Uma parte do rapaz almeja dar meia volta e correr. A outra parte tem vontade de soltar uma gargalhada ante a ideia da presença de um francelho de Agnes na sala de estar da mãe, cercados pelos ornamentos rebuscados e pintados que enfeitam as paredes, dos quais ela tem tanto orgulho. Ah, diz ele, tentando recuperar o controle, e os três se viram em sua direção. Bem, as palavras murcham em sua boca quando ele vê o rosto de Agnes. O olho esquerdo, inchado, vermelho e machucado, mal consegue ficar aberto. A pele abaixo da testa está ferida e sangrando. Ele se aproxima dela, reduzindo o espaço que o separa dos demais. Santo Deus, diz pousando a mão em seu ombro, sentindo as espáduas se retesarem, como se ela pretendesse alçar voo, como faz o seu pássaro, caso lhe deem a chance. O que houve? Quem fez isso com você? Há marcas vívidas em sua bochecha, um corte no lábio, arranhões, pele em carne viva em seu pulso. Mary pigarreia. A mãe a expulsou de casa. Agnes balança a cabeça. Madrasta, corrige ela. Joan, intervém o tutor. É madrasta de Agnes, não. Sei disso, retruca Mary. Usei a palavra meramente como um. E ela não me expulsou, corrige Agnes. A casa não é dela, é de Bartolomeu. Eu decidi ir embora. Mary respira fundo, fechando os olhos um instante, como se invocando os resquícios da própria paciência. Agnes, diz ela, abrindo os olhos e fixando-os no filho. Está grávida. Diz que o filho é seu. Ele acende e dá de ombros, tudo ao mesmo tempo, encarando as costas largas do pai que espreita por trás da mãe, ainda de frente para a rua. A despeito de si mesmo, a despeito do fato de estar segurando a mão da mulher a quem prometeu casamento, apesar de tudo, ele está pensando em como se esquivar do ataque inevitável. Como se defender e proteger Agnes dos golpes que tem certeza que virão a seguir. Uma coisa assim não tem precedente na família. Pode apenas imaginar o que o pai fará, o que estará fermentando naquela cabeça quase careca, vulgar, vulgar dele. Então se dá conta, com uma profunda contracorrente de vergonha, de que Agnes verá como as coisas são entre ele e o pai, verá o tumulto e a luta que ele enfrenta, verá como ele é de verdade, um homem com a perna presa numa armadilha, verá e saberá tudo, em um segundo apenas. É? Pergunta a mãe, o rosto pálido, denso. É o quê? Responde ele, sentindo-se inquieto e meio insano, e por isso incapaz de evitar recorrer a pugilismo verbal. Seu. O que é meu? Insiste ele, quase exultante. Barry cerra os lábios. Foi você que fez isso? Fiz o quê? A essa altura ele está ciente de Agnes ter virado a cabeça para olhá-lo. Pode imaginar os olhos escuros dela o fitando, avaliando, reunindo informações como um carretel enrolando linha. Mas mesmo assim não consegue parar. Deseja que o que quer que o aguarde venha logo. Quer atiçar, empurrar o pai para a ação. Quer acabar logo com aquilo de uma vez por todas. Chega de contornar o assunto. Que a verdade sobre quem é o seu pai venha à luz. Que Agnes a veja. O filho, responde Mary num tom lento e alto, como se falasse com alguém imbecil. Na barriga dela. Você o fez? Ele sente o rosto se abrir num sorriso. Um filho, feito por ele e Agnes, entre as maçãs no depósito. Como não, como não vão se casar agora? Nada pode ser feito para impedi-los. Em tais circunstâncias, haveria de ser como ela disse que seria. Eles se casarão. Serão marido e mulher. E a vida dele vai começar e ele poderá deixar tudo isso para trás. A casa, o pai, a mãe, a oficina, as luvas, essa vida como filho deles, o enfato, o enfado e o tédio de trabalhar nessa atividade. Que ideia, que coisa! Esse filho na barriga de Agnes mudará tudo para ele. Há de libertá-lo da vida que odeia, do pai com quem não suporta viver, da casa em que não aguenta mais viver. Ele e Agnes fugirão para outra casa, em outra cidade, para uma outra vida. Sim, responde, sentindo o sorriso amplo lhe tomar o rosto. Várias coisas acontecem ao mesmo tempo. A mãe se precipita de onde está sentada e investe contra ele, esmurrando-o com os punhos. Ele sente os golpes lhe acertarem o peito e os ombros como batidas num tambor. Ouve a voz de Agnes dizer: Chega, pare. E outra voz, a dele, dizendo que os dois estão comprometidos, que não existe pecado, que vão se casar, precisam se casar.
A mãe grita que ele é menor de idade, que será preciso o consentimento dos pais, consentimento que jamais será dado. Que ele foi enfeitiçado, que aquilo é uma tragédia, que ela vai mandá-lo para longe, que prefere vê-lo no mar do que casado com essa jovem. Que catástrofe! Às suas costas, ele está ciente do pássaro que se remexe com desconforto na cadeira onde se empoleirou, agitando as penas, abrindo e fechando ruidosamente as asas, fazendo tinir o sino. Então, o vulto escuro e avantajado do pai se aproxima. E onde está Agnes em meio a todo esse caos? Atrás dele. Será que se encontra segura, fora do alcance do pai, já que, em nome de Deus, só lhe restará matar o pai? Sim, matá-lo. Caso ele se atreva a encostar um dedo nela, o pai estende um dos braços e ele está pronto. Os músculos retesados, mas a mão carnuda não golpeia, não se fecha em punho, não o machuca. Em vez disso, pousa em seu ombro. Ele sente todos os 5 dedos lhe amassarem a pele, através do tecido da camisa. Consegue identificar o odor familiar do couro, do alvejamento acre, pungente, úrico neles. Sente então a sensação pouco conhecida da mão do pai pressionando-o a se sentar. Sente-se, diz o pai, sem alterar a voz. Faz um sinal para Agnes, às costas de ambos, tranquilizando o pássaro. Sente-se, rapaz. Passado um instante, ele obedece. Agnes vem se postar ao seu lado, acariciando as penas do pescoço do francelho com as costas dos dedos. Ele vê a mãe observá-la, ele vê a mãe observá-la com uma expressão de descrença, de espanto indisfarçado, o que o faz rir novamente. O pai então fala, e a atenção do filho se volta para suas palavras. Não tenho dúvidas, diz o pai, de que podemos chegar a um acordo. A expressão em seu rosto é estranha. O rapaz a observa perplexo. Os lábios de John lhe desnudam os dentes. Os olhos brilham de forma peculiar. O filho leva alguns segundos para se dar conta de que John está, na verdade, sorrindo. Mas John, diz a mãe, levantando a voz, não há possibilidade de podermos concordar com tal. Cale-se, mulher, interrompe John. O menino disse que os dois estão comprometidos. Você não ouviu? Filho meu não há de cumprir suas promessas, ignorar suas responsabilidades. O rapaz engravidou a moça. Ele tem uma responsabilidade. Ele tem 18 anos, não trabalha. Como você pode pensar? Mandei você se calar. Interveio o pai com sua habitual fúria grosseira. Por um instante apenas, antes de retomar o tom estranho, quase adulador. Meu filho fez uma promessa, não fez? Indaga, fitando Agnes. Antes de levar você para o bosque? Agnes acaricia o pássaro, encara John sem baixar os olhos. Ele tá pensando na dívida, né, gente? Com certeza ele tá pensando na dívida que ele tem com a família da Agnes e que de alguma forma ele vai conseguir com que essa dívida seja perdoada. Com certeza, por isso ele tá assim. Vamos lá. Agnes acaricia o pássaro, encara John sem baixar os olhos. Fizemos uma promessa um ao outro. E o que a sua mãe, quero dizer, sua madrasta, tem a dizer sobre isso? Ela não foi a favor. Antes e agora, acrescenta, indicando com o gesto da barriga. Não sei dizer. Entendo. O pai faz uma pausa enquanto a mente trabalha. Para o filho, há algo familiar nesse silêncio. E ao observar John franzindo o senho para entender o que este pensa, entende. É a expressão que o pai usa ao refletir sobre uma transação comercial vantajosa. A expressão é a mesma de quando um lote barato de peles lhe é oferecido, ou alguns fardos extras de lã, para serem escondidos no sótão, ou um comerciante inexperiente é enviado para negociar com ele. É a expressão adotada quando o pai tenta não deixar que a outra parte se dê conta de que o vencedor será ele. Essa expressão é ávida, é alegre, é reprimida. Congela o sangue do filho até o raiz dos ossos. Faz com que ele se agarre às bordas da cadeira com ambas as mãos. Esse casamento, o filho subitamente entende, com uma sufocante sensação de descrença, será benéfico para o pai, para qualquer que sejam os acordos que ele tenha com a viúva do fazendeiro. O pai está prestes a virar tudo isso, o rosto ensanguentado de Agnes, a vinda dela, o francelho, o bebê em gestação, a seu favor. Ele não pode crer que ele e Agnes tenham involuntariamente se tornado joguetes nas mãos do pai. Essa ideia o faz querer fugir da sala. Que o que aconteceu entre ambos em Hewland, na floresta, com o Francelli mergulhando como uma agulha por entre o tecido das folhas acima dos dois, possa ser distorcido e transformado numa corda pela qual
pela qual o pai o puxará para mais perto ainda dessa casa, desse lugar. É insuportável. Será que jamais conseguirá ir embora? Jamais ficará livre desse homem, dessa casa, desse trabalho? John recomeça a falar no mesmo tom meloso, dizendo que irá imediatamente a Rio Lentz conversar com a viúva do fazendeiro e o irmão de Agnes. Tem certeza, afirma, de ser capaz de elaborar um acordo com condições vantajosas para todos. O rapaz quer se casar com a moça, diz ele à esposa. A moça quer se casar com o rapaz. Quem são eles para impedir tal união? O bebê deve nascer com os dois casados. Não pode ser trazido a esse mundo com a pecha de ilegítimo. É neto deles, não? Muitos casamentos acontecem assim. É obra da natureza. A essa altura, ele se vira para a esposa e dá uma gargalhada. Estende a mão e a agarra pelo quadril, obrigando o filho a olhar para o chão de tanto que sente o estômago revirar. John se põe de pé no salto, o rosto corado, cheio de entusiasmo e fervor. Está decidido. Vou a Hillsland apresentar minhas condições, nossas condições para selar essa união, muito repentina. Porém, é preciso que se diga, muito abençoada entre as nossas famílias. A moça fica aqui. Com um gesto, chama o filho e diz: Uma palavrinha em particular com você, por favor. No corredor, John deixa de lado o fingimento. Agarra o filho pelo colarinho, os dedos frios de encontro à pele do rapaz, puxando o rosto para bem perto do seu. Agora me diz num tom, agora me diga, diz num tom grave e ameaçador, que não há outras. Outras o quê? Diga logo. Não existem outras, existem? O filho sente a parede pressionando-lhe as costas, os ombros. Os dedos agarram o colarinho com tamanha força que impedem que o ar penetre em sua garganta. Existem? Sibilou o pai. O hálito cheira levemente a peixe, a argila. Vão surgir outras vadias de Warwickshire. Se esse é assim que pronuncia, gente. Warwickshire. Aquela. Esse é um nome bem difícil que apareceu da outra vez. Então, vão surgir outras vadias de Warwickshire aqui à porta para me dizer que você botou um bebê na barriga delas? Vou ter de lidar com outras? Me diga a verdade já. Porque juro por Deus, se existirem outras e a família dessa aí souber, haverá problemas. Para você e para todos nós. Entendido? O rapaz resvolega, empurra o pai, mas com o cotovelo lhe pressiona. Eita, gente, meu Deus. Vou voltar, vou repetir tudo de novo. O rapaz resvolega, empurra o pai, mas um cotovelo lhe pressiona o ombro, um braço lhe prende a garganta. Ele tenta dizer não, nunca. Só existe ela, que não é nenhuma vadia. Como você usa falar uma coisa dessas, mas as palavras não lhe chegam. Porque se você arou e plantou mais uma que seja, eu mato você. E se eu não matar, o irmão dela mata. Está me ouvindo? Juro que eu vou fazer você se despedir da vida. Que Deus seja testemunha. Lembre-se disso. Pai lhe dá um último safanão na taraqueia e depois se afasta. Sai pela porta, deixando-a bater após sua passagem. O filho se dobra, tentando recuperar o fôlego, esfregando o pescoço. Ao se emperdigar, percebe que Ned, o aprendiz, o observa. Os dois se encaram por um instante, antes que Ned se vire e volte a atenção para a bancada da oficina, inclinando-se para examinar o trabalho. Subcapítulo, pessoal. João vai a pé diretamente até Hillsland. Não para em sua banca no mercado para pressionar Elisa a distribuir críticas e julgamentos ou checar o estoque. Não troca ideias com um membro da guilda que encontra na Rowley Street. Toma um rumo de Sotterry e se apressa, quase como se a garota fosse ter o bebê a qualquer minuto e de alguma forma essa oportunidade pudesse ser perdida. Seus passos são rápidos e lhe agrada pensar ágeis, sobretudo para um homem da sua idade. Sente a expectativa de um bom negócio e aguardá-lo. Sente a expectativa de um bom negócio e aguardá-lo. Esse prazer específico corre em suas veias como se fosse o conteúdo de um copo de vinho. John sabe que esse é o momento perfeito, que um acordo deve ser fechado sem demora, sob pena de as coisas mudarem, destruindo a chance de tirar proveito da situação, o que poderia muito bem acontecer. A cartada é dele, sem dúvida. Está de posse da moça em sua casa, de posse do rapaz que precisará de uma licença especial para se casar por ser menor de idade. A permissão assinada pelos pais do noivo. Existe a questão da velha dívida entre eles, mas o assunto mais premente será a moça. A família do fazendeiro precisa casá-la devido ao seu estado e casamento algum ocorrerá a menos que ele, John, esteja de acordo. É a posição perfeita. Todas as cartas estão em sua mão.
Permite-se, enquanto caminha, assobiar bem alto uma antiga música de dança da própria juventude. John encontra o irmão da grávida em um campo afastado e precisa andar com cuidado por entre a sujeira para alcançá-lo. O rapaz, apoiado em seu cajado, observa sua aproximação sem se mover. Grupos de ovelhas o cercam, voltando os olhos esbugalhados para observá-lo, desviando-se dele como se ali estivesse um grande e terrível predador. Luvas, luvas, murmura para elas baixinho, sem deixar que seu sorriso se apague. Vocês todas hão de virar luvas antes do que imaginam. Serão usadas nas mãos da elite de Warshire antes do fim do ano, se depender de mim. É difícil, conforme ele avança pelo campo, impedir que a satisfação fique estampada em seu rosto. As poças sobre os sapatos para uso urbano estão congeladas, brancas, solidificadas em sulcos e ranhuras de lama. John alcança o irmão criador de ovelhas. Estende a mão. O rapaz olha para ele por um instante. É um sujeito alto, com uma expressão no olhar que lembra Agnes. Cabelo preto preso para não lhe cair no rosto. Está vestido com uma capa de pele de carneiro, como é que o pai costumava usar, e tem na mão um bordão entalhado. Outro jovem, de pele mais clara e menor, também segurando um cajado, espreita as suas costas, atento, e por um segundo John sente uma leve apreensão. E se esses homens, esses irmãos, essa gente, quiserem lhe fazer mal? Quiserem se vingar por seu filho perdu, perdulário ter roubado a virgindade da irmã? E se tiver interpretado mal a situação e ela não for afinal vantajosa para ele e a sua ida até ali se revelar um grave erro? John vê por um breve instante a morte chegar para levá-lo. Em um campo congelado em Shotaro, vê seu cadáver, a cabeça esmagada por um cajado de tocar ovelhas, os miolos espalhados, fumegando na terra congelada. Sua Mary viúva, os filhos menores, Edmund e Richard, órfãos de pai, tudo por culpa do seu filho errante. O fazendeiro muda o bordão para a mão oposta, cospe enfaticamente no chão e aceita a mão estendida de John, dando-lhe um aperto dolorosamente forte. John ouve o próprio suspiro de alívio, quase como de uma menininha. Muito bem, diz, com um estalar de línguas mais másculo de que é capaz. Creio, Bartolomeu, que temos assuntos a discutir. O irmão o fita por um longo momento antes de assentir, olhando por sobre o ombro de John para alguma coisa. Tem toda a razão, diz apontando. Aí vem Joan. Ela há de querer opinar, garanto. Joan se aproxima a passos céleres, ladeada pelas pilhas com o menino novinho no colo. Você aí! Grita como se ele fosse um dos garotos da fazenda. Quero falar com você, se não se importa. John acena com a mão cordialmente. Depois se vira para incluir Bartolomeu em um sorriso e um inclinar de cabeça. É um assentimento familiar, furtivo, masculino, querendo dizer mulheres. Tem sempre que dar a última palavra. Nós, homens, precisamos fazer com que se sintam incluídos. Bartolomeu sustenta o olhar de John. Os olhos que lembram muito os da irmã, mas os seus são inexpressivos, frios. Depois os baixa, e com um gesto imperceptível instrui o irmão a se afastar e abrir o portão para João, assobiando para que os cachorros o acompanhem. Bartolomeu, Joan e John ficam um bom tempo juntos no campo. Os outros filhos observam sem serem vistos, escondidos atrás de um muro. Passado um instante, começam a se perguntar: será que está acertado? Agnes foi à casa deles? Vai ou não se casar? Não volta nunca mais? O irmão mais novo se cansa do jogo de ficar em pele no muro e começa a chorar, querendo descer. Os olhos das irmãs jamais se afastam das três figuras em pé entre as ovelhas. Os cães bocejam, deitando a cabeça sobre as patas, erguendo-as de quando em vez, a fim de olhar para Tomás, à espera de suas ordens. O irmão é visto balançando a cabeça, demonstrando seu desejo de abandonar a conversa. O luveiro parece fazer uma proposta, abrindo primeiro uma e depois a outra mão. Ele conta alguma coisa nos dedos da mão direita. Joan fala com animação durante algum tempo, balançando os braços, apontando para casa, agarrando o avental. Bartolomeu contempla, fixa e longamente as ovelhas, antes de estender a mão para tocar o lombo de uma delas. Virar o rosto para encarar o luveiro como se decidido a provar alguma coisa relativa
ao animal para o outro homem. O luveiro acende vigorosamente, faz um longo discurso, depois sorri triunfante. Bartolomeu bate com o bordão de encontro à bota, um evidente sinal de que está insatisfeito. O luveiro dá um passo e se aproxima, enquanto João se mantém firme onde está. O luveiro põe uma das mãos no ombro de Bartolomeu e o fazendeiro a deixa ficar ali. Depois eles chegam a um acordo. O luveiro e João apertam as mãos. Depois ele aperta a mão de Bartolomeu. Oh! Exclama uma das meninas. Os filhos respiram aliviados. Está feito, sussurra a Caterina. Gente, acabamos esse capítulo, um capítulo bem grande, né? Quarto capítulo. Eu ia até ler aqui o quinto, mas já tem muito tempo essa gravação, não quero que chegue a 2 horas como o outro. E eu também já estou devendo essa leitura aqui, já está em dias que eu postei a primeira e ainda não postei a segunda. Então eu vou parar aqui. Ainda foi uma correria esses dias, gente. Então eu vou parar e vou postar aqui. A gente leu até a página 114, tá, gente? Vou postar aqui pra gente ter essa leitura logo lá postadinha, para vocês ouvirem. Eu tô gostando do livro. Eu tô achando uma ótima construção, né? Porque a gente conheceu o Hamlet, mas o livro faz esse retorno ao romance dos pais para que a gente veja como essa família foi formada, toda essa conturbada relação entre uma família e outra. Então, ele quer construir essa família, que em algum momento vai ficar muito feliz, mas depois vai lidar com o luto, para que a gente também lide com esse luto, sabe? Tenho certeza, assim como o filme fez, né? Foi inspirado nele. A gente lida com o luto junto com a Agnes e com a família dela. Então, a gente precisa se apegar, né? Então, o livro faz essa construção que não seja muito jogado, né? A gente precisa dessa construção, precisa conhecer os personagens, se apegar a eles, que é o que a gente está acontecendo aqui, né? A gente está torcendo pelo romance da Agnes e do tutor, né? Do professor, aí que a gente sabe que é o Shakespeare. Mas, enfim, gente, não vou me alongar muito aqui para não ficar mais longo ainda do que já tá. Vou postar aqui e já vou começar a gravar a próxima para não demorar tanto para soltar a terceira leitura. Tá bom, gente? É isso, um abraço, espero que vocês estejam gostando. Me digam aí nos comentários, né? Façam comentários de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês acham que deve acontecer. Quem já viu o filme sabe, né? Mas o livro tem sido uma outra experiência também muito boa. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima leitura.